Olá palestrinos, vamos análise do Verdão depois do mais um clássico no final de semana. Palmeiras pode fazer mais do que fez no clássico com o Santos. Mesmo com tempo para trabalhar, time de Felipão mostrou pouco repertório ofensivo. É tentador detonar o início de ano do Palmeiras de Felipão. Após 8 partidas, o time fez só 7 gols e apresentou poucas ideias nos 2 jogos grandes que enfrentou em 2019. Perdeu por 1-0 para o Corinthians e empatou sem gols com o Santos, com o agravante de os 2 clássicos terem sido em casa. Tentador e um pouco injusto. Se Borja não perde aquele gol inacreditável, com o gol aberto, estaríamos aqui falando de outra coisa. Se o goleiro santista Everson não estivesse numa noite para lá de inspirada, se Copete não tira aquela em cima da linha, se aquela outra que bateu no travessão, se... E talvez a avaliação sobre o início de ano verde fosse menos crítica. Estabelecido esse meio termo, é possível cravar: o Palmeiras de 2019 pode fazer mais do que mostrou neste sábado contra o Santos. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Todo mundo espera que um time treinado por Jorge Sampaoli faça o possível para ter a posse de bola, mas o Palmeiras passou por apuros ontem, ao apenas assistir algumas longas, e outras não tão longas, trocas de passes do Santos. O Palmeiras tem jogadores de sobra para evitar situações como a ocorrida aos 29 minutos do primeiro, quando o rival saiu jogando com o goleiro e, em 10 segundos, criou uma chance de finalizar de dentro da meia-lua. Um lance que não deveria ser normal contra a melhor defesa do Campeonato Paulista, mérito de Felipão, vale registrar. O técnico deixou claro após o jogo que treinou o time para esperar o Santos e contra-atacar com bolas longas. Houve bons contra-ataques, o gol perdido por Borja, mas a execução ficou longe de ser a ideal. Talvez por excesso de cuidado. Os pontas Dudu e Felipe Pires jogavam muito distantes da área rival, às vezes na mesma linha que os volantes Thiago Santos e Moisés. O exagero nos cuidados defensivos deixaram Rafael Veiga isolado como armador. Mesmo quando conseguia interromper a troca de passes do rival, o Palmeiras estava sempre espalhado. Como regra, não conseguia nem trocar passes curtos e nem sair rápido com bolas longas. As substituições de Moisés por Bruno Henrique e de Veiga por Ricardo Goulart serviram para melhorar a circulação de bola, mas não resolveram o problema da falta de ideias. Felipão pode não concordar, também deixou isso claro na entrevista coletiva após o jogo. Mas o Palmeiras merece ser analisado com mais rigor do que seus rivais. Por ser o time mais caro e de elenco mais farto do Campeonato Paulista, por ter mantido o técnico e os jogadores campeões brasileiros em 2018 e, sobretudo, porque ele, Felipão, tem tido tempo para treinar. O Palmeiras é o único dos grandes de São Paulo que ainda não precisou lidar com outras distrações, como a Libertadores, que já vitimou São Paulo, a Sul-Americana, que obriga o Santos a poupar titulares no estadual, ou a Copa do Brasil, em que o Corinthians passou sufoco. O empate sem gols contra o Santos foi apenas o 4º jogo do Palmeiras em fevereiro. Entre um e outro, o treinador teve as semanas livres para trabalhar, um artigo raríssimo no futebol brasileiro, que também vai faltar ao próprio Palmeiras daqui para frente, contra rivais melhores, em palcos maiores e sob pressão mais forte. Na próxima quarta-feira, o Palmeiras volta a jogar em casa, contra o Ituano. Será o último teste antes da estreia na Libertadores, contra o Júnior Barranquilla, uma semana depois. Mais uma vez, haverá tempo para Felipão e o Palmeiras mostrarem que são capazes de fazer mais do que mostraram contra o Santos. Palestrino, deixe seu comentário.